Ele formou uma aliança, ele purificou o templo, ele desarmou o sistema. Aquele que dos mortos ressurgiu. Seu corpo reconfigurado, restaurado, tornado em algo novo. A igreja, ou melhor, a igreja. O pneuma, o sopro, o espírito, o santo furacão soprando em cada alma. Venha, minha igreja, eu vos envio. Agora, ide. Nas promessas da cruz, espalhada como uma doença do bem pela santa cidade de Jerusalém. Tinham todas as coisas em comum. Ninguém dizia que as suas posses eram somente suas. A comunhão do pão partido nas casas, maravilha e temor, o trovejar de Deus. Vamos avançar. Os deuses estão ofendidos. O império, furioso. Quem são esses que não entraram no jogo, não pagaram o preço, não dobraram seus joelhos e não comprometeram o nome? E assim começa. O apedrejamento de Estevão, exílios e crucificações, vítimas do Coliseu, à medida que o rebanho de Jesus ia sendo servido de alimento para os leões. Esse é o esporte radical da perseguição. Até que um rei romano vê as coisas de outra maneira. Ele abençoa a comunidade com a imunidade e põe fim à perseguição. E o organismo do corpo de Jesus se transforma em uma instituição. Em uma instituição. Uma instituição. Vamos avançar. Na igreja, sinos de ferro, vitrais multicoloridos, ícones de anjos, votos de silêncio. Surgem os monastérios, aprendendo a prática da presença de Deus. Uma comunidade voltada para si mesma, aprofundando-se nas disciplinas do Espírito. Até gerou São Francisco, o irmão Lourenço, a Madre Teresa, instrumentos da paz, corações comuns. Vamos avançar. Guardemos um momento de silêncio pela inexprimível violência das cruzes. Versão da igreja, da Guerra Santa, incluindo rios de sangue, estupro e torturas. Certamente não foi nosso melhor momento. Quem levará a verdade ao poder?
Revolução de Martinho Lutero. 95 pontos poderosos, uma vida no altar, um legado que gera um movimento, que dá a uma igreja totalmente nova. A Bíblia na linguagem do povo comum, o sacerdócio de todos os crentes. Uma revolução de fé, um ímpeto, rupturas e divisões, novas denominações. Vamos avançar. Nova vida surge de um lugar inesperado. Grande reavivamento, ação social, missões mundiais. Levando a igreja para as ruas, onde a fé se encontra com as dificuldades da vida. Missionários desbravam os pontos mais distantes do planeta. Índia, China, África, América. Aventurando-se pelo desconhecido para espalhar a palavra a serviço daquele que disse: Ide, eu vos envio. Muitos o fizeram com a Bíblia nas mãos e um nó na garganta. Muitas fronteiras cruzadas, muitas vidas perdidas. Das fronteiras cruzadas, muitas vidas perdidas. Porém, muitas almas foram ganhas. Vamos avançar. E então a igreja foi pega de surpresa. Outra vez. Será que a fé seria sobreviver? Como a igreja poderá se manter em pé? Espírito Santo, ainda estás vivo? Ele reside nos quartos escondidos e meio sussurros do estudo da palavra, lançando-se até a morte para que outras almas possam viver. Vamos avançar. Guilherme Miller, Tiago White, José Bates, Ellen Gold White. Você pede uma revolução. Veja o povo de Jesus surgindo. Veja a alegria da esperança contagiando uma geração. Os pioneiros adventistas eram jovens. Jovens que demonstraram fé e idealismo ao empunharem bem alto a tocha do Evangelho. Ansiosos pela volta de Cristo, estavam com fervor as profecias bíblicas que continham essas promessas. Chegaram à conclusão de que Jesus estava prestes a voltar. O grande dia chegou afinal, era uma terça-feira. Os fiéis se levantaram bem cedo e contentes, afinal, chegaram o grande dia da volta de Jesus. Mas passou o meio-dia. Depois da tarde. E o anoitecer. Mas Jesus não apareceu nas nuvens. Lágrimas escorreram pela face de milhares de pessoas que tinham essa esperança. Na manhã do dia seguinte, todos se perguntavam: Por que Jesus não veio? Por quê? Adão estava certo. Eles haviam errado no acontecimento. Naquele dia, Jesus iniciava no céu um juízo investigativo. De uma maneira muito especial, a Igreja Adventista do sétimo dia nascia naquele momento. E a igreja espalhou a chama da verdade por todo o mundo. Vamos avançar. Quero te perguntar, minha igreja, como tem sobrevivido? Que enorme força mantém vivas as tuas células? Que fortes batidas sustentam o teu coração? Quem te tem erguido para o amanhã? Sempre existiram os invisíveis, aqueles sem renome, os tijolos e os pilares, as vigas da igreja que se levantaram pela justiça e se rebaixaram para servir, acudiram o enfermo, foi mãe para o órfão, reanimaram o deprimido e amaram o desprezado. Importa que viveram, importa como morreram, importa que responderam ao chamado. Sem eles, os fundamentos ruiriam e rachariam, e finalmente cairiam. O coração começa a bater com uma pulsação mais jovem. Uma geração se levanta e sacode a casa. Um ritmo diferente, um canto missionário, a sabedoria dos velhos, a paixão dos jovens. Já imaginou o que poderia ser feito? Juntando a sabedoria dos velhos com a paixão dos jovens. Já imaginou o que poderia ser feito? Juntando a sabedoria dos velhos com a paixão dos jovens. Já imaginou o que poderia ser feito? Nós somos Jovens de valor, mensageiros do Senhor, para trazer a este mundo a solução. Nós não queremos mais falar sobre drogas e prazer. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Quero ver uma igreja com portas abertas, totalmente abertas, correndo toda a velocidade para fora, pelos vales, vielas, bairros. nem um canto escuro demais, nem um abismo profundo demais. Amor para o coração ferido, alimento para a alma faminta. Sinais de reavivamento, o limiar da primavera. Algo no universo começa a cantar novamente. Esperança para o mundo que sofre. Os sinos de outrora começam a dobrar. Clamores são levantados e vidas começam a queimar. Os anjos sorriem e o planeta gira.